Estamos iniciando o programa Personalidades Notáveis na Estanhado Web TV. E nosso entrevistado de hoje é o Dr. Adailton Oliveira Silva, advogado, vereador, filho da terra e que aceitou o nosso convite para que a gente pudesse fazer essa entrevista do programa de hoje. Olha, é um prazer enorme estarmos aqui, sendo pioneiro na entrevista no programa Estanhado Web TV, um programa que vem para brilhantar, enriquecer mais ainda a democracia no aspecto de informação. E a gente aqui se sente orgulhoso de sabermos que pessoas de uma certa e de uma grande responsabilidade, de uma reputação ilibada, que está à frente desse programa, que é uma renovação para o município de União e que nos fortalece mais ainda o interesse de dar informação e estar participando deste programa e de outros programas, onde vai também entrevistar outras, com certeza, dezenas e dezenas de pessoas no decorrer da sua permanência, na sua aceitação perante a sociedade, porque de momento nós sabemos que a democracia prevalece quando se trata de informação. Não existe democracia se não houver uma informação. Informação de quê? Na área política, na área profissional, na área de entretenimento, e isso faz com que haja um enriquecimento das plataformas digitais. E nada por não entender de que a Web TV é uma plataforma digital que está democratizando o mundo das redes sociais. E aqui estamos hoje para podermos darmos essa participação. Me sinto feliz de ser um pioneiro no aspecto de ser entrevistado e dizer que é um prazer enorme aos diretores do programa, todos aqueles que são os capitaneadores do programa, que estão à frente desse trabalho sério, com autenticidade, com determinação e altivez. Quais os 3 momentos mais felizes da sua vida até aqui? Momentos felizes, existem vários, mas tem aqueles que nos fortalecem no dia a dia. É o sabermos que nossa determinação de vida, nossa história, nossa trajetória, como qualquer um dos brasileiros, dos pioienses e de unionenses, nos fortalece quando a gente tem na memória aqueles momentos ímpares da vida. Por exemplo, quando a gente, ao crescer, a nossa infância é um momento importante na nossa convivência social. Quando a gente tem uma infância, aquela infância sadia, aquela infância que nós sabemos que nem sempre foi a infância de hoje, no século XXI, mas uma infância que há 30, 40 anos atrás era diferente da atual, quando várias diversidades de brincadeiras, vários momentos importantes com as pessoas idosas, quando a gente passava pelo meio social, pelas casas, pelas pessoas, e que observávamos como é o jeito bom de ouvir os idosos naquela época. São jeitos especiais de ter lembrança no aspecto de convivência, na nossa origem. E, por outro lado, temos o aspecto também profissional. O aspecto profissional que se desenvolve depois de vários anos, que quando a gente começa a ter uma aptidão por aquilo que a gente deseja exercer e trabalhar, que é a minha profissão profissional, como advogado, como professor também, que já fui e que adoro. Hoje eu brinco e coloco algumas pessoas, às vezes o próprio estagiário diz que eu sou um excelente professor didático para trabalhar com a questão da aprendizagem, mostrando os ensinamentos que nós sabemos que precisa. Então, dentro do aspecto profissional, eu me realizo por várias vezes em momentos em que a gente começa a trazer para as pessoas um sonho, realização de sonhos. Quando a gente está com alvará de soltura, por exemplo, como profissional na área, na advocacia criminal, a gente está com um alvará de soltura, a gente está aqui para realizar um sonho daquela pessoa, a necessidade da família de ter, sem ainda adentrar no mérito de culpabilidade ou de inocência. Mas isso é uma realização. Quando a gente está com o alvará de levantamento de um recurso para uma determinada pessoa que estava na sua dependência daquele recurso, as suas condições sociais e econômicas, elas precisam mudar. Então, quando o profissional da área, o técnico do direito, ele vai buscar justiça para que coloque na mão daquele jurisdicionado aquele seu direito, aquilo é uma realização de sonho. E isso nos fortalece porque faz com que a gente se sinta feliz quando a gente está realizando sonho. Então, um advogado é um realizador de sonhos. No mais, nós sabemos que existe
a questão da política como uma terceira etapa de vida. A política ela vem com um entrelaçamento entre o meio social e as instituições. Quanto profissional, a gente é o quê? Um mecanismo de um liame que liga a sociedade ao judiciário. Mas veja bem, quando a gente se torna esse fio condutor, a gente é um ser humano, a gente começa a fazer amizade, começa a ter vínculo de pessoas conosco. E isso fortalece muito porque quando a gente passa a ter amigos, não é um cliente, a gente começa a criar pontes, amigo, que hoje nós chamamos na atualidade de network. Então, o que nós colocamos? Nós colocamos uma ponte de vários amigos que nós construímos ao longo da história. E isso fez com que houvesse um fortalecimento no aspecto da política. Então, essas pessoas nada mais do que solicitaram a nossa presença na política. E isso nós colocamos uma bandeira, começamos a trabalhar toda uma plataforma, porque quando a gente trabalha na política como formador de opinião e como também um transformador na vida social, isso é importante. Quando várias assessorias, assim eu dei, antes de adentrar no aspecto político, lá atrás, em 2008, eu já observava como é que se tratava a política. E com isso tudo, a gente nós fortalecemos a dinâmica da política, nós fortalecemos a parte da perspectiva da política. E aí, quando em 2008, nós tivemos consagrado e foi referendado o mandato de vereador. Naquele momento, pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, um partido que, no momento, estava engateando na forma de estruturação e musculatura no município, nós tivemos ali uma candidatura posta e que naquele momento muito difícil, porque nós estávamos numa coligação onde tinha vários políticos tradicionais, dezenas de, não vou dizer que será só dois, mas eram dezenas de políticos tradicionais e que nos colocava como desafio uma eleição em 2008, onde era só, me falha a memória, eram 11 vagas, não eram 13 como é hoje. Nós tínhamos ali uma candidatura posta, onde tínhamos candidatos, filho de ex-prefeito, na época de filha de ex-prefeito, que tinha prioridade, que tinha toda uma preferência do eleitorado naquele momento, e concorrendo com políticos tradicionais mesmo. Naquele momento tinha candidato forte do PPS, candidato forte tradicional. E nós desbancamos, né? Nossa candidatura foi feita ali de caminhadas, pequenas passadas, e nós conseguimos consagrar como o quarto candidato mais bem votado das 11 vagas na Câmara. Então, nós tivemos ali aquele êxito. Mais à frente, nós tivemos ali uma candidatura, eu recuei porque eu tive muita atividade naquele momento, e o PSB, que era o partido daquele então governador Wilson Martins, naquele momento, passou de ser vice para a cadeira de governador, ele teve outras prioridades de pessoas aqui em União. Teve suas preferências, porque precisava aumentar o bloco, aumentar a estrutura, e, no entanto, eu, como um vereador, uma cadeira de vereador, não era suficiente, então eu teve que aumentar. E houve a diversidade do partido. Houve uma grande diversidade do PSB de pensamento. Como a democracia prevalece, e como sou democrata, eu respeitei a votação naquele momento de uma possibilidade de uma coligação com o qual não era a minha prioridade no momento, pela dificuldade de trabalhar uma candidatura de vereança. Então foi preciso, eu abdiquei da minha candidatura no partido PSB, porque eu sabia que era um suicídio político eu manter uma candidatura. De forma sábia, eu consegui trabalhar a eleição da Orcivane no partido PHS. E fomos buscar uma composição, uma coligação que pudesse viabilizar a candidatura dela com um número de votos menores do que aquela coligação imposta pelo PSB. Então, eu como eu estava afiliado ao PSB, não tinha me desfiliado, então o prazo eleitoral, a janela eleitoral do prazo foi inspirada. Então, mas teve a candidatura pelo Partido Humanística Social, PHS, da Orcivane. Então, ela logrou êxito naquele momento, foi uma eleição que nos faz lembrar muito, porque ela não tinha habilidade política. Eu lembro que quando à noite ainda ela ficava, às vezes, em casa, não tinha visitação para fazer, não tinha casa para fazer, porque ela ainda estava verde na disputa pela eleição. Mas conseguimos ainda. O bom foi que nós fomos abençoados, nós conseguimos 702 votos, foi a última candidata de todos os candidatos de votação, mas conseguimos manter a candidatura dela, porque ali, 3 meses antes da eleição, o qual eu optei para poder lançar a candidatura dela pelo PHS,
uma candidatura muito difícil, ninguém conhecia como me conhecia, eu porque dava entrevista, pelo meu dinamismo junto às associações do Alagadiça, Associação do Mundo Novo, Associação da Davi Calda, uma, duas associações, Associação do São Joaquim e todos, várias associações. Isso foi nossa trajetória. Na sua fala anterior, o senhor falou muito sobre família e infância. Sendo filho de uma família de comerciantes, sua infância lhe proporcionou experiências no comércio. Estas experiências lhe influenciaram em suas decisões profissionais? Sem sombra de dúvida, o que a gente adquire na infância, a gente leva para toda a vida. O que nós colocamos isso? Nós temos como forma, o que nós formamos uma personalidade. Voltando aqui aos ensinamentos de Freud. Freud, que é o pai da psicanálise, ele determinava que a formação de uma personalidade de uma criança ela é formada de 0 a 5 anos de idade. Imagine isso. Se nós fomos criados lá atrás por uma pessoa que aqui eu deixo as minhas considerações, o meu saudosismo, a meu pai, José Camilo da Silva, que era conhecido como Zé Vermelho. Era costumeiro na nossa sociedade interiorana, como a cidade de União, que as pessoas têm apelido. Então, meu pai era conhecido como Zé Vermelho. Mas, desde pequeno, meu pai tinha uma determinação tão grande para atividades que era de roça, era atividade de criação de gado, a criação de porcos, para que pudesse sobreviver. Era uma economia que a União sempre percorreu em cima disso aí, e isso meu pai, por ser uma pessoa que não tinha estudo, meu pai era analfabeto, minha mãe também era analfabeta, não era portador de nenhum certificado de conclusão de ensino, nem fundamental e nem mesmo pré-escolar, mas eles adquiriram uma experiência no dia a dia de comercialização também. Para as pessoas que não sabem, meu pai, ele criava porcos e nós sustentávamos o mercado de União, que aqui eu lembro que quando nós chegávamos lá, um representante do mercado de União, era a cara do Gragiola. O Gragiola era o pesador dos animais. Você chegava lá com um animal para abater, né? Que é um porco, um cabra, um carneiro, tinha que pesar na balança do mercado. E eu, por algumas vezes, cheguei ao mercado com animais para fazer esse procedimento, vender. E nós acordávamos cedo, né? Cedo das 5 horas da manhã, a gente fazia todo aquele processo artesanal, que era buscar lenha, era acender os fogos para poder botar aquelas latas de querosena, que é lata de querosene 17 litros, que a gente costumeiramente usava para botar no lampião, lamparina, tá? Coisa meio que é arcaico, mas que de 40 anos atrás existia. Nós estamos falando de uma coisa aqui, 40 anos. Então nós tínhamos fabricadores de lamparina em União, né? E era vendável, a pessoa ter uma lamparina, 2, 3 lamparinas, o que chamava de lampião, era um luxo. Então ali começou também, meus 12, 13 anos de idade, meu pai olhava para mim e disse assim: você não se perde mais em União, você já pode levar uma bacia de maxixe, manga, que seja de cheiro verde, e sair vendendo na cidade de União. Eu lembro aqui algumas pessoas que compravam da nossa mão, era o seu Florindo, é o saudoso Raimundo da Cândida, aqui em vida ainda, em União, é o seu Zé Vieira, que comprava bastante, o seu Zé Nonata da Serraria, esposo da dona Creuza. São pessoas que, historicamente, eu lembro bastante que eles faziam as compras. Do maxixe, a gente saía com a bacia, vendendo maxixe, vendendo manga. E manga, na época era de fiapo. A gente não falava em manga rosa. Manga rosa é um luxo, que veio de 20 anos para cá. Mas as mangas que tinha na cidade de União era fiapo e manga de massa, manga cuia. Então a gente mesmo assim vendia, e as pessoas necessitavam, não sei se era fome, porque hoje as coisas melhoraram bastante, né? Nós temos vários programas sociais, temos também a possibilidade de emprego, nós temos a inclusão social com maior rapidez. Hoje nós temos isso. Graças a Deus, nós temos hoje televisões para se assistir. Hoje você assiste no celular, televisão, você consegue acessar o mundo pelo celular, né? Se o Zé Alfredo, por exemplo, o saudoso Zé Alfredo, a pessoa que ali era fazendário, e quantas vezes eu passava lá, ia pegar caju, pegar castanha, então nós tínhamos uma convivência ali, e aí a gente convivia também na atividade econômica, de trabalho. Meu pai sempre nos proporcionou isso. É evidente que nós somos 10 irmãos, né? Nem todos tiveram o mesmo percurso de atividade como eu tive, como outros 2 irmãos tivemos, mas ter criação de 10 filhos não é fácil. Há 40 anos atrás, para você comprar o arroz, comprar o feijão, eu lembro, e não tenho vergonha de dizer, que a gente dividia um ovo para 2 pessoas. A gente conseguia um ovo, dividia para 2 pessoas. O arroz era branco, a gente comia, mas tinha que comer tranquilo. Por diversas vezes, a gente colocava
A gente comia, o papai fazia, a mamãe fazia um bacião, e ainda em forno de barro, né? Que não era fogão, era lenha. A gente colocava a lenha por lá de fora da casa. Então a casa que nós nascemos foi aqui no Morro do Borel, ali na rua Travessa Benedito Medeiros. Então nós tivemos uma convivência ali muito grande. Então a nossa vivência foi em cima de trabalho, de determinação. Então, como a pergunta foi direcionada se isso influenciou bastante, como eu comecei a dizer. A formação, quando você cria filhos, e aí que é interessante para vocês saberem, quando perguntaram, é uma expressão histórica, mas perguntaram para um cidadão: o senhor hoje é rico? Para um grande sheik do petróleo. Ele disse: sou rico, mas meus avós andaram em camelo, andaram de cima de camelo. Meu pai provavelmente também andou de camelo, mas eu estou andando hoje de Land Rover. Talvez meus filhos e netos voltarão a andar de camelo. Então o repórter, o entrevistador, ficou sem pergunta, e foi uma pergunta muito filosófica. E a resposta, ele foi e disse: eu vou explicar para vocês. Tempos difíceis geram homens fortes, e homens fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Então o que acontece? Talvez minha geração futura, que o qual hoje eu vou, meus filhos, meus netos, vão voltar a uma situação que a meu pai, meu avô existiu. Porque a sociedade de hoje, a juventude de hoje, ela é uma juventude, digamos de passagem, uma juventude fraca. Uma juventude fraca. A verdade é essa, que as pessoas se sentem porque não tem uma comida, não está no seu padrão, porque o seu celular não é o iPhone 11, que é o iPhone 14, ou porque a moto que não tem um cano cadrão, não tem um rodão, mas isso é relevante. A juventude de hoje, essa juventude é uma juventude que eu costumo dizer, uma juventude fraca, porque nas nossas épocas, que aí não é muito longe, a gente comia o que se colocava na mesa. Se colocasse tocinho de porco, eu tinha que comer tocinho de porco. Meu pai me dava uma tarefa, 8 da noite, era para mim já fazer os moinhos de maxixe. Eu ia lá nos pés de banana, tirava aquela fiapa de banana, né, da parte do caule, botava dentro de um recipiente de água, de uma bacia, amolecia e eu ficava tirando as frepinhas. Ficava tirando rapinha para poder amarrar os moinhos. E assim eu fazia. Quando dava 5h30 da manhã, já estava tudo feito. Eu fazia os moinhos de maxixe, botava dentro de uma bacia de água para poder não murchar, juntamente com cheiro verde, né, que era cebola e coentro, e fazia isso. Então, o que nos fortalece isso é sabermos que nós crescemos, mas com determinação, com altivez. Vereador Adailton, como você avalia o impacto do seu mandato na cidade de União? Quais foram as principais conquistas? Primeiramente, é uma pergunta que realmente ela tem várias respostas e nos deixa satisfeitos. Nós iniciamos aqui o nosso mandato em 2020, que finaliza agora dia 31 de dezembro de 2024, de forma satisfatória. Olha, veja bem, política é uma ação social. Nós não podemos brincar de política. A política tem que ser pensada com P maiúsculo. Tivemos aí um avanço na mobilidade urbana. Imagine, fazer calçamento na zona rural. O pioneirismo foi o nosso mandato. Chegamos ao governo do estado por meio do deputado Fábio Abreu. Tivemos aí em conversação com a própria gestão atual, com o prefeito atual, fizemos um termo de cooperação técnica, independente de partido, sem olhar cor, sem olhar divergência. E começamos 7.900 metros quadrados de calçamento na localidade rural Liberdade. Na segunda etapa, que está se iniciando, mais 2.100 metros de quadrado de calçamento de paralelepípedo. Então nós temos quase que 9.000 metros quadrados de calçamento na comunidade rural da Liberdade. Tivemos também o abastecimento de água, de inclusão social, no que diz respeito à distribuição para mais de 40 famílias na região da Liberdade, que é justamente ali na divisa entre Miguel Alves e União, que é na região que nós chamamos de Cajueiro. Nós tivemos já funcionando o abastecimento também de Santa Rita. Tivemos também o calçamento da comunidade rural São Felipe, que são 600 metros quadrados de calçamento, 6.000 metros quadrados de calçamentos. Nós tivemos também o calçamento da comunidade
Bela Fonte, são várias ruas beneficiando mais de 1.000 famílias naquela comunidade. Nós tivemos o calçamento aqui da Rua Gurupi, ao lado do clube Apache Clube, o Morro da Piscina Chamada, uma rua que quase não se via falar que poderia ter urbanização, nós conseguimos o calçamento daquela rua. Tivemos também da Rua Justino Sampaio, a rua que liga a PI 112 até a Tranqueira, na primeira etapa, que a segunda etapa está sendo agora, está dando continuidade por meio do município, da gestão atual. Nós tivemos também a rua que liga a PI 112 até a UBS da Vila Conquista, que é a rua que passa ao lado do Comércio Goda, também beneficiada por trabalho nosso. Tivemos a continuidade do calçamento da Rua Davi Caldas, que ao final do estádio de União, tínhamos mais ou menos 12 a 15 famílias que não tinham calçamento, e nós conseguimos ampliar esse calçamento para tirar poeira daquela comunidade. Tivemos também a academia de exercício, também já para ser implantada agora ainda neste ano, na rua ao lado por trás, que era o antigo hotel municipal, que é a Rua Quitino Bocaiúva. É um espaço onde há uma colocação de lixo, que hoje está sendo usado pelo município para colocar as manilas, colocar alguns tipos de depósitos, mas já vai ser implantada a academia. Temos a academia também do Mundo Novo, lá já instalada e sendo usada pela comunidade. Tivemos um caminhão também, fomos beneficiados pela SAADA, Secretaria de Desenvolvimento e Apoio ao Trabalhador Rural, um caminhão para a Associação Verde Vida, associação implantada em União. Tivemos também dezenas de kits de irrigação distribuídos pela própria Secretaria. São reivindicações que tem a mão deste parlamentar e que tem a mão também da Ocivane. Como também vice-prefeita, também tem atuado e trabalhado muito em convênio, em trabalho em parceria, ou seja, reivindica e busca a cobrança desses empreendimentos no que diz respeito ao interesse da população. Então, tudo isso requer um esforço, requer dias de espera nos gabinetes, isso requer momentos de se trabalhar um requerimento, fazer a justificativa, a ampliação e justificar todo aquele benefício para aquela comunidade. E isso recebe cobrança, o próprio parlamentar municipal, que o objetivo do parlamentar, das suas atribuições constitucionais, de acordo com a lei orgânica do município, é justamente fiscalizar, reivindicar melhorias sociais, né? E sem falar da aprovação de análise de projetos, que é o carro-chefe da obrigação e da função do parlamentar municipal. Não tem a obrigação, constitucionalmente, de construção, porque isso é uma atitude dos gestores, estadual, municipal e federal. Mas, ao andar nas comunidades, ao observar as necessidades da comunidade, se faz os requerimentos para que se pleiteie, né? Se busque um requerimento para que se consiga o benefício para aquelas comunidades. E isso, tudo que foi falado, isso fortalece que foi um parlamentar que mais trabalhou para a União, é este vereador que vos fala. E tivemos na luta de melhorias. Nós temos hoje aqui um sinal de trânsito, por exemplo. Foi um requerimento feito em 2009 para ser ampliado, ser implantado um sinal de trânsito. Nós solicitamos naquela época 2, um para a avenida aqui, no cruzamento aqui do próximo à Dona Nelsina, e o outro para o Banco do Brasil. E foi pleiteado e foi conseguido um. Então, imagine que cada parlamentar consiga alguma coisa para a sua comunidade, para a sua cidade, aos poucos vai fortalecendo o nível de melhoramento do município. Quando eu reivindiquei junto à GESPIS a necessidade de ser implantado o melhoramento da água na cidade de União, quando eu fui para reuniões, quando eu fui reivindicar o melhoramento e que foi detectado que a estação de tratamento d'água de União era insuficiente para abastecer em torno de quase que 10 mil unidades consumidoras urbana, nós tivemos melhoramento em seguida, com a reforma e ampliação da ETA, da Estação de Tratamento d'Água, uma reivindicação por este parlamentar que vos fala. Quando tivemos 2 semanas sem energia elétrica na comunidade Davi Caldas e várias faltas de energia elétrica na comunidade Davi Caldas, que é uma comunidade que tem mais de 2.500 habitantes, porque na comunidade Davi Caldas tem várias localidades circunvizinhas, como é o caso da São Raimundo, tem a questão do Oriundo, São Bernardo, Bom Princípio, Sapucaia, Gamileira, Morada Nova
e Buqueirão. Então, todas essas comunidades, elas fecham na Grande Davi Caldas, e eram mais de 2.500 famílias que ficavam constantemente sem energia elétrica. Recebemos o comunicado que naquelas comunidades tinham pessoas que precisavam das geladeiras, dos freezers para manter os seus medicamentos. Imediatamente nós soubemos que tinha uma reunião, uma CPI da Equatorial em Teresina. Certo? Então nós tivemos lá nessa CPI da Equatorial levando as informações do que tinha a Equatorial, o descaso que estava tendo com a população de União. Lembra vocês que por várias vezes foi interditada a PI 112, por questões de reivindicação do melhoramento da rede elétrica da Davi Caldas. E lá eu estive na CPI, foi o único parlamentar de União que esteve na CPI em contato com os deputados, inclusive com o deputado relator da CPI. E tivemos lá apresentando um relatório das principais deficiências de energia elétrica na cidade de União. Uma delas foi a equipe. O número de equipe no campo era só uma, duas, para atender toda a cidade de União e atender Lago Alegre. Isso era desumano. Imagine as pessoas que ficavam sem energia elétrica no final de semana. Tinha que passar o final de semana sem energia elétrica. Às vezes um corte por questões financeiras, que esqueceu do talão ou não pagou, ou então um galho de árvore que caiu na rede. Então eu levei essa questão ao estudar e conversar com algumas equipes de José de Freitas, diziam que lá tinham 6 equipes para dar atenção. E nós tínhamos 2 equipes para dar atenção, União e Lago Alegre. Sem falar que Lago Alegre fica a 28 quilômetros de União. Então você tem comunidade de Lago Alegre que está a 28 quilômetros para frente, que é o meu caso, Vinagreira. Então, partindo desse pressuposto, nós fomos enestes, cobramos do deputado relator que pudesse estar tomando frente. E nós conseguimos, e aqui eu digo em alto e bom tom, nós conseguimos 11 quilômetros de rede elétrica nova, partindo da PI 112, tirando de cima da serra, uma rede que não foi tirada, ela foi implantada uma rede nova, trifásica, pela margem da rodovia do São João a Davi Caldas. E ela foi ampliada, nova e implantada, onde foi trabalhado 22 equipes de caminhão MUC, onde tinha mais de 20 equipes de carros de apoio, era puxando os fios e implantando os postes. Foi feito de forma de plantão, diuturnamente, sábado, domingo e feriado. Eu estive lá, presenciei toda a ampliação, foi o único parlamentar que esteve na reivindicação direta de fato, e de direito, porque eu estive com uma formalização de requerimento lá na equipe da Equatorial, no que diz respeito, estava sendo sabatinado pela CPI da Equatorial em Teresina. Então, você imagina o que é 11 quilômetros de rede nova, ou o valor de uma obra dessa para a comunidade, para todas as comunidades que tinha Davi Caldas, que, diga de passagem, criou um grande constrangimento para eles, consumidores, e para a população que por qualquer momento estava sendo interditada a PI 112. Faltava energia, tinha os movimentos de interdição da PI 112, com pneus, fogos, né? E tudo isso foi resolvido. Então, eu fiz parte daquela história. Fiz parte da mudança de uma nova rede elétrica do São João, da PI 112 até a Davi Caldas, porque a rede antiga ela passa por cima da serra, ela percorre as serras, então é uma rede que já estava em grande espaço de tempo em uso e estava obsoleta, estava ultrapassada. Então os galhos batiam, não tinha como fazer o rosto dela, então constantemente não era encontrado os defeitos da rede. Então, hoje a rede que abastece todas as regiões rurais de Davi Caldas, elas permanecem conectadas na rede principal do São João até Davi Caldas, toda pela margem da rodovia, a margem da estrada, que é uma estrada asfaltada, de bom uso, e ela segue todo o seu percurso. Então, em qualquer lugar que houver o rompimento da fiação, um funcionário da Equatorial ou da terceirizada vai saber detectar onde é que é o defeito. Então, rapidamente será resolvido. E de 2 equipes de apoio de campo, de religação e conserto e manutenção, foi aumentada para 4, já foi um avanço de 100%. Então, nós fizemos parte dessa história. Então, eu coloco a política. A política não é espaço para fofoca. Política não é espaço para mentira. A política ela tem que ter seus posicionamentos, suas inteligências, suas articulações, mas respeitando o que é de melhor, que é a satisfação da população. Buscando aquilo para a população que a população está precisando e almeja. Hoje, por exemplo, eu almejo um dia, nós temos um IDEB que seja a altura de Oeiras, que Oeiras é a Finlândia do Brasil. É uma cidade que tem 7,6% de resposta do IDEB de pontuação.
Tivemos recentemente aqui um avanço para 5,2 e esperamos, e eu almejo isso como cidadão, não só como político, mas como cidadão unionense, que nós possamos almejar 7,2, 7,5. Por quê? Porque o IDEB é o índice que mede o índice de aprendizagem da educação de um município. É quando se está funcionando. Então nós tivemos aí atrás do 4,2, 4,3, um IDEB altamente fracassado, e eu como aluno que fui do Colégio Benedito Moura por 4 anos, do Colégio Finito Rego 2 anos, da Maria Simplícia, que idade escolar Maria Simplícia por 3 anos, que estudei, tive todos meus professores daqui de União como referência. Nós tivemos o professor Lopes, nós tivemos como referência a professora Conceição, professora de Socorrinha Baé, de português, gramática, quer dizer, vários professores de todos aqui de União. Nós tivemos aqui, temos o desejo de que a União passe a configurar como uma educação que possa projetar os adolescentes, os jovens para um futuro. Tivemos hoje um avanço, quando eu bati na necessidade de creche, nós tivemos aí, a gestão atual prestigiou com convênio com o governo federal, são creches de padrão nacional, isso traz melhorias. O esforço da gestão de buscar, isso é primordial, o qual se fez. Então a gente busca, bora melhorar a educação de base. A educação de base é primordial para ter uma juventude sadia. Eu costumo dizer que União ainda precisa avançarmos na parte de Olimpíadas, de matemática, de geometria, trigonometria, de álgebra. É preciso avançarmos. Quando a gente avançar nos campeonatos de Olimpíadas, de concurso, nós podemos ter um parâmetro de que a educação chegou no ápice que a gente precisa. Porque a educação, ela diminui o índice de criminalidade. Nós não podemos dizer que a criminalidade ela é alta por não ter educação, mas está diretamente ligada falta de políticas públicas na educação. Quando uma criança ela convive com seus pais diuturnamente, presenciando a briga entre marido e mulher, presenciando a agressividade, certas violências, isso provoca naquela criança um turbilhão de preocupações, um turbilhão de necessidade de fazer o que os pais estão fazendo. Porque eu acabei de dizer, se pega uma criança de 2 anos de idade que nasceu no Brasil e leva para o Japão, ele vai aprender o idioma japonês, porque ele convive com aquelas pessoas e naturalmente que ele vai aprender. É o processo cognitivo, é a necessidade de aprender o que está no meio. Então, se uma criança tem uma creche que ela possa ficar no 2 turnos, ali ela vai estar fora de ouvir barulho e confusão dos próprios pais. Os pais na violência de manifestações do casal ou de alguém que esteja na casa que constantemente está externando agressividade. Aquela criança, ao estar na escola e principalmente em 2 turnos, vai fazer com que aquela criança possa já estar tentando aprender mais com coisas boas do que com coisas ruins na sua casa. Então, um dos exemplos que eu coloco é a própria creche da Santa Helena. Como formador de opinião, ela vai trazer melhorias ao médio prazo. Uma criança que tem 6 anos, daqui a 6 anos tem 12 anos, ela já tinha um potencial à criminalidade, como adolescente, mas pela educação de base vai diminuir a incidência de pessoas no mundo do crime. Então não adianta trabalharmos que droga, de combater a prisão, e se não combatermos a educação, jogar na cabeça das pessoas que banana faz mal, se nós colocarmos todo dia banana faz mal, você pode botar um cacho de banana na frente de um adolescente que ele não vai comer. Porque foi trabalhado que banana faz mal. Nós temos que trabalhar, quanto cidadão, eu dei palestra em mais de 2.500 adolescentes e jovens aqui em União, nos colégios como o próprio ginásio Finito Rego, já dei palestra sobre a questão da violência no próprio Benedito Moura, a convite dos diretores, no Murilo Braga, a convite dos diretores, já dei palestra no Marcos Parente, a convite dos diretores. Isso aí é uma forma que a gente possa estar contribuindo com a população, o qual a população me ajudou a me formar, porque eu me formei em universidade pública, e quando um cidadão compra uma caixa de fósforo, quando ele compra 1 quilo de arroz, ele está contribuindo com os impostos, e eu, conscientemente, faço isso de forma a retribuir para a população. Eles me deram a oportunidade e eu estou contribuindo. Se eu conseguir, no final, resolver o problema de 10 crianças, eu estou contribuindo com a sociedade. Eu hoje
é público e notório que eu tenho uma parceria com a irmã Marina, de Teresina, que é da instituição Filadélfia, da Igreja Filadélfia, e o pastor Carlos, o qual, de vez em quando, uma vez por mês, tem alguém que nos procura com um problema de dependência química, a gente vai lá e faz a ponte de contato com eles para eles poderem levarem. Um trabalho muito mais forte, né? Muito mais forte porque a gente tem um contato direto. E, às vezes, o próprio judiciário, lá atrás, com o próprio Ministério Público, a doutora Jeane, foi uma pessoa que teve uma parceria enorme e a sensibilidade de estar direcionando junto àqueles processos de pequeno potencial ofensivo que fosse feito por parte do infrator e por parte do autor dos fatos, que fosse feito algum depósito, alguma doação para essas instituições. Em contrapartida, era beneficiado com 2, 3 vagas em aberto, que caso surgisse alguém que pudesse querer ir para as instituições para se abrigar, para se tratar, estava em aberto, né? Então isso foi um trabalho que foi feito, tá certo? Então isso nos deixa mais próximo de ser humano, porque o que é ser humano? Primeiro tem que ser alguma coisa. Eu não consigo ser um crente, desculpe, não sou contra, não tenho nenhum tipo de manifestação contrária que eu acho que é necessário, mas se eu sou uma pessoa que prega o cristianismo, mas eu não faço nas minhas ações, eu não estou fazendo por onde ser humano. Eu estou apenas sendo humano, mas não estou sendo, tá certo? Então nós precisamos coagular, nós precisamos convergir essas ideias que são ideias de cidadania, não são só ideias cristã, mas que são ideias de cidadania, porque com certeza, sendo um cidadão, a gente passa a configurar como ser humano e como um cristão. Não é fácil. Eu já peguei embate várias vezes na Câmara de União, fui um parlamentar, que aqui eu volto ainda, quantas coisas foram feitas nesses 4 anos, porque eu desafio qual foi o parlamentar que mais fez por União durante 4 anos, e uma vice-prefeita, porque na condição de parlamentar, conseguimos 3 motos da Rocan, conseguimos, com o capitão na época, dar um curso de mobilidade de motocicleta para os agentes, para os policiais. Conseguimos uma viatura nova naquele momento, só tinha uma viatura, conseguimos mais uma nova. Conseguimos, junto ao secretário de segurança, uma viatura camburão, que era justamente uma das divergências que eu embatia, que eu cobrava na Câmara, é que os policiais militares, ao levar alguns detentos para Teresina, eles levavam, às vezes, em contato a própria vítima em contato com o agressor. E isso não pode, porque a legislação processual penal não permite, porque tem um momento do reconhecimento, e se eles já estão dentro do mesmo espaço, se for uma pessoa inocente e foi colocado que aquela pessoa é a pessoa que fez o ato, praticamente vai criar uma injustiça, porque já está sendo imposta uma pessoa, apresentada uma pessoa que, na realidade, foi induzida ou foi direcionada por ter as aparências da pessoa. Então, eu reivindiquei essa viatura, porque os policiais ficavam muito tempo em Teresina e ficava descoberto a segurança pública de União. Os próprios policiais militares entendiam que era necessário fazer os flagrantes aqui e conseguimos essa viatura. Foi um avanço. A viatura de cor preta veio com a numeração. Fiz, inclusive, divulgação desse trabalho nas minhas redes sociais, como está lá. E outras coisas que nós conseguimos, a reforma da própria delegacia. A reforma do PPO também foi uma reivindicação que nós conseguimos junto à Regina Souza. Tivemos aí capitaneada pelo Fábio Abreu, que hoje é secretário da SAAD. Mas foi uma luta que nós encampamos. Então, todo esse aspecto ter nossa mão de trabalho, ter nossa reivindicação. Eu posso dizer, eu saio no dia 31 de dezembro de consciência tranquila, de cabeça erguida, do dever cumprido como parlamentar. Me considero o parlamentar que mais trabalhou por União. Como você vê o papel dos vereadores no fortalecimento das políticas públicas externas para a saúde e a educação e para o futuro da juventude em União? O parlamentar municipal, o vereador, como assim se chama muito, ele tem a sua participação no aspecto transformador da educação e na saúde da sua maior amplitude possível, porque ele está vendo, junto à comunidade, os anseios da comunidade, o que elas estão precisando, a quantidade de médicos que esteja precisando, a quantidade de professores na área da educação a especiais. Por exemplo, uma criança que tem um problema, que nós somos considerados como questões especiais, por uma patologia, elas precisam de um curador, de alguém que possa estar trabalhando. E já teve situações em que, numa sala de aula, cada um especial, um aluno especial, certo? Equivale a 4 alunos que têm o seu ritmo normal de estudo. Então,
é necessário que se reduz o número de alunos numa sala se houver, ou seja, 2 especiais reduzem 8 alunos numa sala de aula, é assim que funciona. Mas é preciso, eu já reivindiquei, como parlamentar, eu reivindiquei, junto à Secretaria de Educação, o qual fui atendido, quando eu levava a necessidade que necessitava de um médico pediatra, né? Um pediatra, para que possa estar, é o neuropediatra, na realidade seria a especialidade, para que possa estar diagnosticando essas situações e pudesse encaminhar no sistema e alimentar o sistema da educação para poder informar a necessidade de encaminhamento de recursos, porque a cada uma criança com essa situação é necessário que se mande um recurso em convênio com o município para que se possa implantar e conceder um curador. É uma pessoa que recebe por 20 horas ou 40 horas, o qual nós, vereadores, nós conseguimos votar esses projetos para poder dar legalidade à criação das vagas. E eu me sinto orgulho por ter participado disso. É evidente que nós ainda somos carentes de vereadores, não há o que questionar, diga-se de passagem, alguns colegas, que eu respeito todos, mas não vou dizer nome, mas existe vereadores que é mais fofoqueiro. São vereadores de plantão de esquina. E isso eu não posso deixar de questionar e é público e notório. Isso não vai me fazer menor e nem vai também criar nenhum tipo de retaliação, porque a verdade é essa. E nós temos que colocar, para mostrar para a população que é preciso ter mais candidatos, pré-candidatos no futuro, inclusive da juventude, mulheres, jovens, que possam estar se dedicando a candidaturas. Eu sou favorável à inclusão social de N classes. Quando nós vemos a situação da discriminariedade de certas pessoas no processo eleitoral, por exemplo, o analfabeto, a meu ver, ele deve participar do processo eleitoral, porque eu não posso ter um processo que é democrático que eu barro os analfabetos. Então eu estou sendo o quê? Discriminatório. Nós temos que ter todo esse trabalho, e por isso que eu defendo na minha pós-graduação de Direito Eleitoral, que quando você barra um analfabeto, você está barrando a classe dos analfabetos de participar no processo eleitoral. Então é um ato discriminatório. Então é preciso, a minha professora de Direito Eleitoral, Direito Constitucional, que é a Peter, que é a Cristiane Peter, que ela é analista do STF, ela dizia que é o cúmulo do absurdo quando eu digo que para ser candidato tem que fazer uma declaração de punho para saber se é analfabeto. E eu pergunto, o analfabeto não tem classe? Ele não deve representar todas as suas classes que estão discriminadas dentro do decorrer do processo da sociedade? Ele não precisa lutar pela uma educação que atinja essa classe? Então, o próprio processo, ele discrimina o processo eleitoral pessoas que representariam uma classe, tá certo? Então, o que eu coloco? Voltando à questão de certos parlamentares, existem parlamentares excelentes, nossos pares excelentes, que se dedicam diuturnamente, mas ainda tem uma carência pequena de bons parlamentares. Parlamentares que possam discutir a altura, que possam discutir a tributação do município, que possam saber o que é uma alíquota tributária. Nós podemos aumentar uma alíquota tributária, ou seja, a Câmara pode botar esse projeto de lei que possa alterar a alíquota tributária de um terreno que não tem função social, constitucionalmente falando, que só serve para juntar o quê? Entulho, lixo, carniça. Nós podemos ter essa participação? Podemos. A tributação local, ela é o quê? Ela é uma tributação de competência do Legislativo Municipal, o IPTU. Nós podemos aumentar essa carga tributária do IPTU para aqueles terrenos que não têm função social, para forçar eles a se dispor, vender esses terrenos, diminuiria com isso o número de pessoas condenadas por dengue no município, com certeza o hospital diminuiria o número de atendimento e com isso diminuiria o número de medicamento gasto no hospital. Então é uma cadeia de comando que quando a gente faz justiça social numa tributação, ou seja, no simples fato de nós aumentarmos uma tributação nos terrenos que estão dentro da cidade, que não tem função, hoje não se vende, não se mura, não se cerca, e aí serve de quê? Proliferação do mosquito da dengue, proliferação da mosca, e aí começa o período que todo mundo começa a correr para o hospital, a criança, o adolescente, a idosa, chega a gente até morrer. Então, nós podemos pensar nisso, mas falar em tributos no município, na Câmara, muitas vezes não é bem interpretado, porque a linguagem não está à altura de poucos. Muitos entendem, mas poucos não entendem. Quando eu coloco na Câmara que nós devemos entrar com um pedido, certo? Um pedido que nós pudéssemos criar, de fato, um núcleo
interdisciplinar, porque todo projeto que tem despesa, que gera despesa, a Câmara não pode ser criador, mas nós podemos sugerir para o Executivo, de forma diplomata, né, de forma diplomaticamente, de forma republicana, se buscar fazer essa ponte de contato entre a sociedade e a gestão. É o que a gente vem fazendo desde o nosso mandato do início, buscando interagir, levando onde a comunidade está precisando. Por exemplo, energia elétrica. Hoje, tanto o Poder Executivo como também uma pessoa particular que queira fazer um empreendimento, que queira botar energia no seu empreendimento, ou a gestão possa muito bem também se dispor e fazer despesa para fazer um projeto para abastecer 20 casas, ela poderá depois fazer a solicitação da Equatorial, o ressarcimento desse dinheiro. Requer na Equatorial, protocola todo o projeto e pede o ressarcimento do projeto, do valor. Olha que inteligência. Eu não vou esperar pela Equatorial, porque ela disse que a equipe dela só vai botar energia lá no piquezeiro só em 2026. Mas eu posso usar um recurso do FPM local para fazer o projeto, que venha gastar, vamos supor, 40, 100 mil reais, e vou pedir o ressarcimento da empresa ao cofre do município. Como uma empresa privada que coloca energia no seu empreendimento, no seu bairro ou no seu loteamento, gastou-se X e ele vai protocolar da Equatorial também. Então, olha que é uma inteligência. Mas se você discutir isso, não vão entender. Pouquíssimos vão entender essa possibilidade de pleitear melhoramento, velocidade, eficiência, porque um dos papéis da gestão pública é os princípios da legalidade, da publicidade, da moralidade, né? Princípio da eficiência de levar o serviço à comunidade. E isso aqui a gestão atual também tem feito isso, buscado e vem buscando o melhoramento desses projetos que eu acabei de dizer. Então, a gente buscou, conversou e abre esse diálogo, tá certo? Isso é importante. Como advogado, você tem uma atuação destacada em várias causas. Quais foram os principais desafios enfrentados e quais lhe realizaram profissionalmente? Durante todo esse percurso, após a academia, né, de formação, que é o nosso curso que dura 5 anos, eu me dediquei diuturnamente à advocacia. Primeiro pressuposto, porque eu me dediquei à advocacia. Primeiro que eu não queria sair do Estado, não queria sair da proximidade da cidade de União, em função de uma mãe, de um pai, que ali recentemente, naquele momento, e meu pai ainda estava vivo, e eu pensando, eu vou partir, vou curtir um pouco minha família, meu pai, principalmente minha mãe, que estão já idosos. E aqueles espaços geográficos que a gente, no final da tarde do domingo, do sábado, que a gente iria acompanhar meu pai, então aquele espaço ele é muito forte na vida da gente. Perguntaram para um determinado cidadão o que ele queria da vida dele. Ele disse, eu quero voltar para onde meu coração está implantado. E o local que está plantado é onde nasceu. Então eu valorizo muito as raízes. Não tem dinheiro, não tem recurso no mundo, não tem estrutura no mundo que vai sobrepor às ideias e aos desejos de você estar junto àqueles seus amigos, seus colegas. Afinal de contas, nós não somos uma ilha. Nós somos pessoas que nós estamos constantemente interdisciplinando com as outras pessoas. Então, jamais eu pensei de me afastar da minha região. Eu digo, daqui que eu quero prosperar, eu quero estar perto daquelas pessoas, de um tio, de uma tia, de um amigo que estudou comigo. Olha, a satisfação é enorme. Você chega no interior, você vê um colega que estudou no ginásio Filinto Rego. Você começa a bater papo. Aquilo ali você ganha energia, você abastece as baterias. Você chega num lugar, o cara conhece seu pai. Olha, seu pai foi amigo de pescaria, nós pescávamos muito junto, na Lagoa do Pau Ferrado, na Lagoa do Calumbim, e aí pela aí vai. Então tudo isso aí são relatos que nos fortalecem. E na advocacia, eu costumo dizer que a causa que ficou na história, na minha mente, foi aquela primeira causa, foi uma causa muito grande, uma das primeiras causas. Eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido, né? Isso no dia 23 de outubro daquele ano, e eu passei 10 dias em casa. Eu tinha me formado, tinha passado na UAB, uma prova muito difícil, mas passei, e eu estava em casa, numa casa em Teresina, num casebre, a gente morava num casebre, na vila, né, chamada Vila Mocambinho. É um local que é uma casa rústica, de chão batido, era de cimento bruto, e 2 janelas safonadas de ferro, que era a janela de projeto, mas eu convivi 11 anos nesse local. E de forma satisfatória, sempre tive respeito pelos vizinhos, os vizinhos gostavam muito de mim, fiz muito boas amizades. E naquele período, eu tinha feito uma amizade na faculdade, na UESP, com um fiscal do IBAMA.
O fiscal do IBAMA sempre demonstrava muito apreço por mim e eu sempre era muito cordial com ele. E foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, foi feita apreensões de várias carreta de madeira transportando madeira vindo do Pará. E quando chegava nas barreiras, nas blitz federais do Piauí, elas eram apreendidas, tanto o veículo como a carga que estava em cima, com a alegação de que o alvará de desmatamento não conferia com a verdade, ou seja, não conferia com os que eram autenticados junto ao sistema de dados. E eu ali recebi uma ligação de um dos caminhoneiros, motorista, não era o proprietário, era uma carreta do Pará, que foi fretada para levar uma carrada de madeira para o Pernambuco. Então, nessa circunstância, nesse meio termo, ele perguntou para mim se podia dar meu telefone para o proprietário. O proprietário de Pernambuco liga imediatamente para mim, é um telefonezinho muito, ainda telefone desses pequenos, 3220, e eu parece que estava adivinhando, eu tinha passado 8 dias com ele desligado, e quando eu liguei, recebi essas ligações. Aí eu digo, rapaz, olha, a vida é dura, meu pai faleceu, eu passei no AB, não tenho perspectiva, não tenho nenhum irmão juiz, não tenho nenhum parente que possa me abrigar no escritório, eu acho que eu tenho que meter a cara no mato. Eu tenho que partir para a luta, eu tenho que partir para buscar meus objetivos. Eu acho que é isso. Aí fui pensar, e fui buscar forças, né? Fazer das fraquezas forças. Estava recentemente de luto, e eu peguei um mototáxi. Eu estava barbado, eu confesso que nesse dia eu já estava com 9 dias sem tirar a barba, tipo assim, um pouco meio cabisbaixo. E eu liguei para um mototaxista muito amigo meu, que era um policial militar, que nas folgas ele trabalha de mototaxista. Ele é muito eficiente. Liguei, ele bateu lá. Eu digo, olha, eu estou preso de tipo porque eu quero ir já no IBAMA. E eu não tinha computador para fazer o requerimento, mas eu fui. Eu digo, o primeiro passo é captar o cliente. O proprietário de Pernambuco me ligou, perguntou quanto seria o meu honorário. Eu disse para ele que não tinha ideia, mas também não demonstrei que não sabia o preço. Eu digo, olha, quanto é o preço da carreta? Eu perguntei pelo preço da carreta, imaginando que eu podia cobrar 30%, 10%. Ele disse, a carreta é 1 milhão. Eu disse, se uma carreta R$1 milhão, eu cobrar 30%, dá 300 mil. Ele não vai querer me pagar. Eu digo, quanto é que você me paga? Ele disse, olha, vou fechar tudo aí em 40 mil reais. Naquele momento, 40 mil reais era como se fosse hoje a 100 mil. Eu digo, minha primeira causa, 40 mil reais, para restituir 4 carretas. Eu tinha que ficar responsável pelas 4 carretas dele. E aí eu peguei um mototáxi, achei muito dinheiro, nunca tinha visto essa quantidade. Olha, estudante, andava liso, às vezes querendo comer um pastel, um caldo de cana. Eu vivia de meio salário mínimo de estagiário, que é o que eu ganhava durante minha formação. E eu peguei um mototáxi de si para o IBAMA. Cheguei no IBAMA e me dedicaram logo com os carreteiros, os motoristas. E o primeiro motorista que me procurou estava com a filha do lado, que eu achava que era esposa. Na realidade não era esposa, era filha. Mas pela questão da idade eu achei que era esposa. E ele disse para mim que estava tomando insulina, né? E ele estava precisando de tomar, estava debilitado, problema altíssimo de diabetes, e ele precisava de dar um reforço. E ao médico da UBS. E eu me sensibilizei com ele, fiquei sensível à situação dele. Ele magro já, estava com 3 dias em situação de hotel, morando de hotel, já tinha gastado o dinheiro dele. Eu disse para ele que estava ali porque o patrão, dono da propriedade das Scanias, queria que eu trabalhasse o caso com eles, das 4 Scanias. E ali fiquei muito sensível, vendo a filha dele chorando, porque era o ganha-pão do pai, era ser motorista daquela carreta, e a carreta estava apreendida. Nessas alturas, as carretas já estavam no pátio da Embrapa, no Mucambinho. A Polícia Rodoviária Federal levou todas com a armadeira e colocou lá, né, o supervisor. O que eu fiz? Eu digo, vou protocolar, já fazer um protocolo no IBAMA solicitando, porque eu olhei os documentos dos veículos, todos não tinha restrição de furto nem de roubo. Então, vou pedir a restituição dos veículos. E a madeira fica para segundo ponto. E assim eu fui para a Lan House, fiz os requerimentos para o IBAMA. Mas, ao mesmo tempo, eu imaginei, eu vou fazer um requerimento também para a Justiça Federal, porque a competência da Polícia Rodoviária Federal é a Justiça Federal. Vou fazer o pedido para a Justiça Federal. O que sair primeiro, sempre fui otimista com as minhas atitudes. E aí eu fiz 2 requerimentos. E aí quando eu dei entrada no IBAMA e vou para a Justiça Federal, encontro a emissora de TV da Cidade Verde. E ela queria fazer uma matéria. Então, imediatamente, eu prontifiquei de fazer a matéria e disse que estava indo para a Justiça Federal. Eles vão esperar lá para a gente fazer a matéria lá. E aí, em seguida, a TV Clube também me procurou para fazer a matéria também lá no estúdio, ao vivo, 7 da noite, na segunda edição.
E aí eu não tinha carro. Aí naquela altura, o proprietário dos veículos já tinha me depositado 50% do contrato, tinha pego já R$20 mil na minha conta do Banco do Brasil, que o meu limite era R$80, entrou 20 mil. Eu digo, olha, R$20 mil. E aí ali eu já peguei o melhor táxi. Aí fui pedir emprestado o terno de um pastor, que era meu amigo, que é o Vando lá do Disseu, que é dono de um crediário, que eu prestava assessoria para ele, do crediário dele. E ele me prestou o terno dele. E ele, inclusive, foi me deixar na TV Antena 10 e na TV Cidade Verde e são tudo uma próxima da outra, em Teresina Monte Castelo, e a TV Clube. Ali eu saía de uma para outra, estava formado. Quando eu cheguei em União, meio mundo de gente já estava sabendo que eu estava dando entrevista, que eu estava nessa causa. As pessoas chegavam e diziam, te vi na televisão ontem. Então aquilo ali ficou para mim, ficou na minha mente, que aquele fato de eu estar no momento passando por um luto do falecimento do meu pai, mas ao mesmo tempo me fortaleceu para que eu pudesse buscar meus ideais, respeitando as pessoas, evidente, dentro do aspecto de legalidade, porque hoje, quando a gente busca, sempre encontra alguém. Nós estamos falando de sociedade, de pessoas, sempre tem alguém que quer colocar uma pedra no seu sapato, alguém que quer lhe passar para trás. Isso é normal, eu tendo isso como normal, não é o correto, mas eu tenho isso como uma normalidade, porque onde mexe com muitas pessoas, sempre tem alguém com pensamento diferente. E aí no IBAMA, eu achando que era mais fácil lá no IBAMA eu ter acesso à liberação dos veículos, eu me decepcionei. Quando eu saí de lá, passei 3 dias indo para o IBAMA, 3 dias indo para a recepção da Procuradoria do IBAMA, que fica na Almelo Castelo Branco, o prédio. E 3 dias eu decepcionado, recebi a negativa. E o parecer da Justiça Federal, o despacho do juiz já estava autorizando deferido no primeiro dia que eu protocolei. Olha a velocidade da Justiça Federal. E quando eu chego lá de cabisbaixo, achando que a Justiça Federal não ia ter resposta também satisfatória, o escrivão da vara e o secretário me avistaram e me reconheceram no dia que eu protocolei, que era feito fisicamente. O protocolo naquela época não era PJ, era físico. Ele me reconheceu e foi dizendo logo, traga os motoristas para assinar que nós vamos fazer a liberação dos caminhões e eles vão ser o depositário, fiel depositário dos veículos. Aí eu disse, cara, eu olhei a data, 3 dias antes, eu digo, cara, eu passei 3 dias mitigando justiça na sede do IBAMA. E aqui a Justiça Federal me concedeu o direito, lógico, por meio da minha petição aos meus constituintes, a liberação desses veículos. Aí pronto, só foi o oficial de justiça já ia descendo no elevador, o mandado já estava na central de mandados, que ficava no primeiro andar. Eu falei com o oficial de justiça, ele disse, eu já estou indo lá para Embrapa, no Bocambinho, para informar que estão liberados os veículos. Então, para mim foi uma satisfação enorme eu ver aquele pessoal, né, o pessoal sendo liberado para ir para a sua cidade natal, para a sua comunidade, sua família. Então, quando eu digo que o advogado, ele também é realizador de sonhos. Então, quando eu realizei o sonho deles, me abraçaram, foi uma coisa maravilhosa, né? Apesar que a madeira ficou lá, mas eles continuaram na sua atividade porque eles estavam com medo e estavam apreensivos que os veículos não fossem liberados e comprometessem a profissão deles como motorista. Quem é que ia confiar neles dirigir em outro caminhão futuramente? Então, inclusive essas madeiras, depois eu fiz a solicitação para que fosse feita a devolução e a doação para as entidades, instituições carentes. A própria Justiça abriu um edital para que pudesse cadastrar associações sem finalidade lucrativa para poder se habilitar, para poder receber. Então, assim, a vida é assim. Como advogado, qual a sua opinião sobre o sistema de justiça no Brasil e se esse sistema já lhe decepcionou de alguma forma? Primeiramente, quando nós colocamos a questão do sistema de justiça no país, ele é um sistema falho, em parte. De que forma? É um sistema que nós temos a persecução penal no aspecto criminal, que é com a denúncia, e muitas das vezes o que nós entendemos é que nesse país ainda, no processo de persecução penal, o ônus da prova cabe a quem acusa. No entanto, muitas pessoas, por falta de um amparo, de uma boa defesa, eles passam a configurar como vulneráveis. Então, o que nos coloca a expor esse fato e a afirmar é que, nesse meio termo, nós temos ainda o que melhorar
quando nós colocamos, principalmente pela ineficiência do número de juízes que existe no país, por comarca. Temos bons profissionais na área da magistratura, bons profissionais na área do Ministério Público, bons profissionais na área de advogados, como também de servidores, serventuários, mas nós temos uma carência na estrutura, onde nós temos um juiz para cada 13 mil habitantes, um juiz para cada 13 mil habitantes no país, é a estatística nacional, mas nós sabemos que na França, por exemplo, que é o berço da democracia e o berço do direito, é um juiz para cada 700 habitantes, nos Estados Unidos é um juiz para 3 mil habitantes. Então nós temos aqui, com uma comarca de União, nós temos 47 mil habitantes, nós temos mais Lagoa Alegre ainda, em torno de superior a 16 mil habitantes. Então nós temos uma população em que nós temos 2 juízes, um na vara criminal e outro na vara civil. Então, se nós colocarmos e dividirmos isso aí, vai dar um juiz para mais de 25 mil habitantes. Então, como é que nós podemos entender que a justiça vai ser justiça? Porque já dizia Rui Barbosa, justiça que tarda é justiça pela metade. Então, não é de se esconder de que o número de magistrados, de estrutura à disposição do jurisdicionado é pequena, isso coloca que os processos ele tomam um ritmo não acelerado. Fica os tribunais abarrotados por uma quantidade de processos. Nós temos júri, por exemplo, processo de competência do tribunal do júri, que são os crimes tentados e consumados contra a vida, que é homicídio, tentativa de homicídio, homicídio simples, feminicídio, aborto, infanticídio, que eu acabei de dizer, que tem processo que está há 30 anos, como na comarca de Miguel Alves, 30 anos, um processo que tem menos de 150 laudas, que ainda está para ser pautado, para ser julgado no tribunal do júri. Um processo de 4 testemunhas. Então, o que me diz isso? Os profissionais que passaram por lá, nem todos tiveram, pela quantidade de processos, que eu tenho certeza que era grande, tiveram até a vontade de resolver alguns problemas, ou a maioria dos problemas, mas como a estrutura era pequena, isso faz com que haja um abarrotamento nos fóruns, nos tribunais, de quantidade de processos. Então, é de se observar que nós temos dezenas e centenas de processos que eles precisam ter uma celeridade para termos justiça. Não justifica, a gente entra com a interdição, por exemplo, nós temos hoje uma magistrada de união compromissada, temos um magistrado de união compromissado. Uma interdição que a gente distribui hoje, em 5, 6 dias, ou às vezes até antes, já temos uma curatela provisória, para que aquele jurisdicionado possa estar junto à agência, recebendo o seu valor mensal de aposentadoria, quando às vezes precisava de uma senha, de uma modificação, de um cadastro, mas como ele estava debilitado por questão de incapacidade mental, pela idade de 90, 80, ou alguma enfermidade patológica, psicológica, isso fazia com que haja o bloqueio do seu benefício. Mas é preciso ter uma interdição, pede a nomeação de um filho, mas isso é uma coisa que hoje eu posso dizer que a gente tem uma resposta satisfatória, uma resposta rápida. Isso é que é fazer justiça. Mas já tivemos situações no passado que a gente, às vezes, mendigar justiça, que é um direito de um cidadão, do jurisdicionado, ficaria em primeiro momento. Ou seja, se mendigaria a justiça, não se reivindicaria a justiça, porque uma coisa já diz Rui Barbosa, justiça não se mendiga, se exige. Afinal de contas, nós temos que ter um caráter, entender que o salário de um determinado servidor, ele é pago através da tributação, da compra de uma caixa de fósforo, do quilo de açúcar. Isso é que a questão é de entendimento. Não é uma coisa que existe uma supremacia, que é superior, que nada tem a dar de resposta. A resposta tem que vir, todo servidor. Por exemplo, um vereador, por exemplo, ele é um servidor público, né, de cargo eletivo mediante uma eleição. Mas, se você for a questão de um cargo de desembargador, magistrado, por exemplo, é um cargo eletivo mediante concurso público. Mas é um cargo eletivo mediante concurso público. De acordo com o próprio doutrinador Eli Lopes Meirelles, que é o
grande doutrinador do direito administrativo, inclusive ele classifica os vencimentos de recursos como subsídio. Não é salário mensal, não falamos de vencimento, falamos de subsídio, que é o que caracteriza o cargo eletivo público, seja por concurso ou por eleição. Então, o que nós colocamos é isso. A justiça tem um lado muito importante, é o pilar de buscar resolver os litígios sociais, de buscar dar uma satisfação à população, é muito prazeroso. Mas nós precisamos que haja prioridade ainda, de forma mais ainda, naquele respeito às estruturas, aumentar o número de funcionários, aumentar as equipes de trabalho de plantões, é preciso se aumentar o número de magistrados, porque eu te confesso que tem magistrado que despacha, é muito compromissado, despacha até no final de semana, no sábado, no domingo, isso aí eu vejo de perto. Às vezes deixa de levar um filho para o hospital porque a gente imagina, que a gente não conhece, porque é um serviço que ele está no gabinete, mas ele está mais distante. Quem está mais próximo da sociedade somos nós, que estamos aqui na base, conversando com os jurisdicionados, vendo a preocupação, a necessidade. Mas a gente também entende que tem muito magistrado compromissado. Tem uma juíza, o nome dela é doutora Elfrida, é uma juíza exemplar. Nasceu para ser, eu costumava dizer que ela é mais velha do que eu, né? Eu ainda, assim que eu me formei, ela chegou na comarca, mas é uma juíza exemplar. Ela tem no sangue a vocação. Eu costumava dizer que a caneta da doutora Elfrida, ela riscava madeira, que era dura, mas ela sabia fazer justiça em conversar, ela sabia entender, às vezes, certos conflitos, e às vezes resolvia sem precisar passar a caneta que pudesse trazer consequências, embora que era justiça, mas que alguém ia se ferir com aquela decisão. Vamos supor, uma criança que, porventura, tem que botar na mão do pai ou da mãe, ela ia buscar que a criança fosse criada pelos dois. Entendeu? Entendia a necessidade de que a mãe, ela é mãe, mas o pai também é pai. Então, por várias decisões eu presenciei. Então, a justiça ela tem um caráter dinâmico e um caráter, além de ser conservador, né, conservador de direitos, mas um caráter de estar ali sendo também uma formação de um sonho, de uma realização de um conflito. Seja por conflito ou não seja por conflito. Nós temos ações que não tem conflito, por exemplo, a retificação de nascimento, uma justificativa de óbito, não tem conflito, mas às vezes a pessoa precisa para poder resolver as suas pendências que tem. Tá certo? Estamos encerrando a entrevista com o doutor Adailton Oliveira Silva, que brilhantemente participa de mais um programa Personalidades Notáveis, aqui da Estanhado Web TV. Para encerrar, qual mensagem você gostaria de deixar para a população de União, especialmente sobre a importância do engajamento cívico-social? Primeiro, porque não se tem democracia se não tiver engajamento cívico-social. Nós não podemos ter uma oxigenação de ideias e discussões sem passar pela participação da população, e principalmente a população jovem. A população jovem que, muitas das vezes, ela se reclama tanto da falta de direitos, da falta de espaço, mas que ela, muitas das vezes, ela se restringe, ela fica tímida. Então, não há democracia se não houver participação de discussões. Uma discussão, ela sempre traz lados positivos. Nós que somos formadores de opinião, que já participamos de vários debates, muitas das vezes eu estou numa manifestação de uma defesa profissionalmente de um cliente em trincheira diferente do Ministério Público, mas não me faz do Ministério Público inimigo do Adailton. Eu tiro lições de vida daqueles ensinamentos, mas eu tento levar para frente aquilo que eu vi que é positivo dentro de um aspecto do dialeto, de uma discussão, para que nós possamos trabalhar, vamos dizer assim, um modelo de respeito, de cautela perante os nossos semelhantes. Então, o que eu deixo para a população, a juventude principalmente, que ela possa buscar entender que o mundo é feito de divergência, mas essas divergências elas serão resolvidas com as cautelas, com a verdadeira sabedoria, de entender o respeito às pessoas, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas todo mundo é obrigado a respeitar por força da lei.
Então, os conflitos constantemente que nós temos uma sociedade hoje, que nós costumamos dizer que é uma sociedade, que é essa sociedade que briga, que abre divergência. Nós estamos com um índice de criminalidade no trânsito muito alto, porque abre a divergência porque alguém está no espaço do outro, porque alguém deixou passar despercebido um determinado sinal que esqueceu de dar, né, numa virada à direita ou à esquerda. Então, nós temos uns conflitos com nossos filhos, porque os filhos se imaginam que querem ter uma certa liberdade de fazer o quais nós não fizemos no passado. Então, elas se punem, né, com situações da mais drástica possível, e nós sabemos, situações calamitosas, de abandonar o estudo, de abandonar uma família. Então, isso tudo no século XXI, que é a doença do século, a meu ver, que é a psicose de conflito entre o ser humano, que o próprio filósofo diz que nossa mente é nosso cão, mas nós podemos dominá-la. De que forma que a gente possa respeitar as pessoas e dizer que não é fácil, nossa vida, nossas etapas de vida. Quando a gente está na infância, a gente não se preocupa com o que vai vir futuramente, a gente só se preocupa com o presente. Quando a gente chega num determinado caminho, que a gente já está buscando a questão da profissão, de uma família, né? Ter mulher, ter filhos, tudo isso é uma responsabilidade. Mas é preciso trabalhar tudo isso de forma planejada. O que eu deixo para a população é que haja um planejamento de manter os seus desejos, os seus valores, porque é muito importante. Hoje eu vejo que quando eu dei no início da entrevista, quando eu participei no início dessa entrevista aqui, eu falei sobre várias ideias, várias manifestações que pode abrir divergência, mas as pessoas pensarem por esse lado. A gente deve pensar pela forma de melhorar, e não existe um melhoramento se não haver uma discussão de respeito. Como eu falei aqui, às vezes eu faço uma manifestação de defesa, uma sustentação de 2 horas no tribunal do júri, e quando eu trincheira diferente, o Ministério Público em posição diferente, mas eu tento manter a lealdade, manter todo o aspecto de lealdade dentro do processo, toda aquela paciência de respeito como pessoa, porque ali não está só uma pessoa para debater, mas está para entender o caráter, porque ali nós estamos buscando justiça. Então, o que eu coloco no geral é que nós precisamos estar trabalhando essa ideia do próximo, mas respeitando também o limite das pessoas, porque quando eu faço a manifestação lá atrás, como eu falei, na Câmara, pedindo melhoramento da segurança pública, pedindo melhoramento no que diz respeito à inclusão social, de que o próprio órgãos e secretarias possam estar participando dentro daquele aspecto de vulnerabilidade, onde tem criança que tem possibilidade de ser vulnerável, a gente está buscando dar uma orientação, dar uma contribuição, porque a gente passou pela ali. Quando a gente lá atrás, passamos por situações de que a gente não tinha uma orientação, aos 12, 10 anos, 13 anos, como eu falei, minha juventude, eu chegava aqui, na minha infância, a diversão, eu pulava o Banco do Brasil ali, o muro, para pegar liga, pegar carbono, ali era uma novidade. Era procurar goiaba no cercado da lei ali e tal, a diversão. Então, todo esse aspecto é um aspecto de infância, mas que influencia no futuro, que espelha a juventude de hoje, que hoje as coisas melhoraram muito. Hoje está tudo mais fácil, você tem água encanada na porta de casa, você não precisa puxar água de um poço para tomar banho para ir para o colégio. Você tem a merenda farta no colégio, você tem o transporte, você tem uma bolsa que é o pé de meia quando é ensino médio, quando não é, mas tem o Bolsa Família. Tudo isso são contribuições que passam a contribuir na vida das pessoas que há 30, 40 anos atrás não tinham. Então essas facilidades hoje podem estar gerando homens fracos para o futuro, mas quero dizer que essa facilidade... Pegue com as 2 mãos, agarre com as 2 mãos, porque essa facilidade pode fortalecer vocês para o bem e pode fortalecer vocês para o mal. É um caminho que pode ser desvirtuado dependendo da forma que você interpretar o presente. Você vê hoje as pessoas falando sobre o projeto Pé de Meia, agora recentemente eu estive no interior, dizendo que o Pé de Meia diz que quando os alunos saem para... que não é todos, é a minoria, mas eu quero deixar claro aqui que existe, porque eu estou no meio da sociedade, lá na base, e eu ouço. Muitos usam o dinheiro do Pé de Meia para comprar a verdinha, que eles chamam gelada, a cerveja, que é a verdinha agora que eles chamam, né? Então, eu não posso deixar de falar, porque eu estou na base e eu estou vendo isso. Eu estou lá na comunidade, eu estou lá no Solidão, lá no Bom Princípio, vendo de perto as pessoas, mas que as pessoas possam agarrar com as 2 mãos as oportunidades. Eu mesmo já tive situações que fui
criticado por pessoas falsos moralistas, pessoas que eu chamo de neonazistas, os novos nazicistas, pessoas que chegavam a pessoas, olha bem, eu critico o tráfico de entorpecente. Quem é que não sabe que quantas vezes, quando eu levo, que eu peço a irmã Marina, porque eu tenho na família gente que também teve dependência de álcool, que hoje, graças a Deus, se curou. Mas lembro do sofrimento do meu pai, lembro do sofrimento da minha mãe, por divergências provocadas pelo alcoolismo. E eu faço esse trabalho por uma forma de ajudar e agradecer, porque eu tive essa bênção. E quando eu levanto isso no meio social, nas redes sociais ou na Câmara, eu recebo retaliação de pessoas que querem tentar macular minha imagem, atacar por algum meio, tentar confundir as pessoas, certo? Para que possa a gente deixar de fazer aquele serviço, para que a gente deixe de atuar naquela área. Mas eu sei a essência da vida. Eu ainda penso, e eu tenho certeza, que num futuro mais próximo nós podemos construir uma clínica de tratamento na região de União, na parte mais afastada, dentro de um padrão de planejamento, uma clínica para nós podermos abrigar pessoas com dependente químico, que possa vir de Miguel Alves, de Lago Alegre, de José de Freitas, e União ser a referência nesse projeto. Nós temos pessoas capacitadas, temos um projeto já escrito, nós temos pessoas como a irmã Marina, o pastor Carlos, pessoas que já têm experiência de instituições desse porte, e a gente possa estar dando essa contribuição. Todo mundo sabe, eu sou uma pessoa muito crítica com certos eventos públicos, eu sei que tem os eventos e tal, mas eu sempre priorizo. Primeiro, as coisas primeiras, e uma das coisas primeiras é o social. Para mim, é como se um gestor, lá atrás, eu passando aqui despercebido, e aí o gestor ou um assessor aponta para uma ponte e diz, nós temos que consertar aquela ponte está com problema. E aí o certo gestor, isso é uma passagem histórica, né? O certo gestor olhou para a ponte e disse, mas antes de consertar a ponte, nós vamos primeiro cuidar das pessoas que estão debaixo da ponte. Isso e eu fiquei com isso na memória. Isso é uma expressão que realmente nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar das crianças hoje. Botar para funcionar como está funcionando. Hoje eu acompanho e vejo, está funcionando. Melhorar? Temos que melhorar mais ainda, porque sempre buscar melhora é buscar a diminuição da margem de erro. Então, buscar a questão no fortalecimento da educação infantil, 2 turnos, é buscar fazer valer a questão dos acompanhadores, dos curadores, junto àqueles especiais da sala de aula, porque nós sabemos sim que há sim um acompanhamento, todo um trabalho, e que mais tarde aqueles especiais eles possam estar dentro de um padrão de receptividade, de processo cognitivo de aprendizagem das próprias disciplinas e se formar também como qualquer outra pessoa e buscar um futuro. Neste momento eu quero, em viva voz aqui para todos vocês, agradecer de coração por ter nos convidado para participar desse notável programa, dessa emissora de TV, Web TV, não é isso? Que é justamente Estanhado Web TV, um programa que já está dentro dessa programação, que é o programa de personalidades notáveis, que possa estar convidando outras pessoas, que possa estar pedindo e buscando engrandecer este programa e dizer que nós desejamos aqui, nosso escritório de advocacia, consultoria, Adailton Oliveira Silva, quer compartilhar com vocês a alegria de estar aqui sendo entrevistado. Dizer que estamos à disposição, dizer que vocês são os baluarte, são os pioneiros nessa emissora de Web TV, que para poder estar democratizando, poder estar oxigenando as informações do nosso município, mas também levando não só para o Piauí, mas para todo o Brasil e para o mundo as informações de União. Imagine uma pessoa que mora em Portugal ter acesso às informações, ter acesso às raízes de União por meio dessa emissora, né? Essa emissora Estanhado Web TV, que está aí renovando o conceito de comunicação. Muito obrigado.